Vamos lá? Gênero épico e as formas narrativas em prosa. A narrativa em prosa chama-se romance. Surgiu a partir do século XVIII. Deuses, heróis, místicos e monstros desaparecem das narrativas e dão lugar a histórias e dramas de indivíduos em situações cotidianas. Isso tudo acontece por conta da ascensão da burguesia. E com o surgimento desse gênero chamado romance, surge também uma escola literária em que vamos estudar chamada romantismo. Mas essa história a gente conta depois, mais pra frente. Além do romance, outras formas narrativas são a novela e o conto. O narrador. Bom, o foco narrativo ou ponto de vista é o elemento estrutural da narrativa que compreende a perspectiva através da qual se conta uma história. É basicamente a posição a qual o narrador, enquanto instância narrante ou voz que articula a narração, conta a história. Os pontos de vista mais conhecidos são dois: narrador-observador e o narrador-personagem. Narrador-observador, também chamado de onisciente, é aquele que conta a história através de uma perspectiva de fora da história. Isto é, ele não se confunde com nenhum dos personagens. Este foco narrativo se dá predominantemente em terceira pessoa. Narrador-personagem é aquele que conta a história através de uma perspectiva de dentro da história. Isto é, ele de alguma forma participa do enredo, sendo um dos personagens da história, usando a primeira pessoa, eu ou nós, para se contar história. Esses personagens, eles assumem algumas características. Ele pode ser principal, secundário, figurante. O principal é o grande herói da história, é o grande protagonista. Desempenha um papel central, a sua atuação é fundamental para o desenvolvimento da ação. Os secundários assumem um papel de menor relevo que o protagonista, sendo ainda importante para o desenrolar da ação. Os figurantes têm um papel irrelevante no desenrolar da ação, cabendo-lhe, no entanto, o papel de ilustrar um ambiente ou um espaço social de que é representante. Tudo o que ocupa um espaço e pratica uma ação, mesmo que involuntária, pode ser considerado um personagem. Espaço. Vamos lá para o espaço. Aí, agora sim. Espaço. Espaço ou ambiente físico. É o espaço real que serve de cenário à ação onde as personagens se movem. Espaço ou ambiente social. É constituído pelo ambiente social, representando, por excelência, pelas personagens figurantes. Espaço ou ambiente psicológico. Espaço interior da personagem, abarcando as suas vivências, os seus pensamentos e sentimentos. Espaço ou ambiente pode ser desde uma praia a um lago congelado. De acordo com o espaço ou ambiente é que os fatos da narração se desenrolam. Existe uma particularidade nessa questão do espaço, é que o ambiente psicológico, ou seja, como a gente conhece o ambiente psicológico de um determinado espaço, de acordo com as características psicológicas e as ações das personagens que vivem ali. É por isso que a mãe da gente costuma dizer assim: eu não quero você naquele lugar porque ali não é ambiente para você. Não é que ali não tenha chão, teto, parede, cadeira, banco, mas as pessoas que frequentam aquele determinado espaço, segundo as nossas mães, e ouçam as mães de vocês, porque elas são mágicas, elas têm poderes sobrenaturais. Significa que o comportamento daquelas pessoas não vai fazer bem a você. Então é por isso que elas costumam dizer: eu não quero você naquele lugar porque não é ambiente para você. Ouçam, por favor, eu sei que vocês mais tarde vão agradecer. Vamos falar um pouquinho de tempo. Tempo cronológico ou tempo da história, determinado pela sucessão cronológica dos acontecimentos narrados. Tempo histórico refere-se à época ou momento histórico em que a ação se desenrola. Tempo psicológico é um tempo subjetivo, vivido ou sentido pela personagem,
que flui em consonância com o seu estado de espírito. E o tempo do discurso resulta do tratamento ou elaboração do tempo da história pelo narrador. Este pode escolher narrar os acontecimentos por ordem linear, né? Nasce, cresce, encontra alguém, casa, se tem filhos e tem um desfecho. É a ordem direta das coisas de forma crescente. A linear é quando a história geralmente começa do final para o início, ou começa do meio, sempre fazendo aquele flashback em relação ao que aconteceu no passado. Com a alteração da ordem temporal, recorrendo à analepse ou à prolepse, antecipando os acontecimentos do futuro. Ao ritmo dos acontecimentos, como por exemplo na cena dialogada, há um ritmo diferente, recorrendo um resumo ou sumário, a elipse e a pausa. Lembrando que elipse é quando você retira algum termo, mas aquele termo não faz falta, não impede a interpretação, não impede o significado que aquele texto quer passar para você. E pausa é justamente quando existe uma pausa que não implica no conteúdo do enredo, ou seja, você não se perde na história, né? Geralmente essas pausas até lhe ajudam a compreender a história como um todo. Vamos passar para o enredo, que é o conjunto, ou melhor, a sucessão de ações e acontecimentos de uma narrativa de ficção ou mesmo um simples fato. É conhecido por muitos nomes: intriga, ação, trama, história, e o enredo clássico que obedece à seguinte sequência lógica. Muito bem. A apresentação, introdução ou exposição, que é o começo da história. A complicação ou desenvolvimento, que é quando rompe-se o equilíbrio do estado inicial, começam a surgir os problemas, né? E esses problemas vão norteando a história até chegar ao clímax, que é o momento de maior tensão. E logo após o clímax vem o desfecho, que é o desenlace ou conclusão daquele enredo. Corresponde à situação final. Agora a gente vai para o gênero dramático. No gênero narrativo, o autor estrutura uma história quase sempre em prosa, que pode se inspirar em eventos reais ou ser apenas de natureza fictícia. Nessa modalidade, as cenas se desenrolam de forma consecutiva no espaço e no tempo. Esta modalidade se distingue estruturalmente por apresentar uma trama com um início, um clímax e uma conclusão. Ele pode ser classificado nos subgêneros romance, conto, crônicas, novelas, fábula, ensaio, entre outros. A modalidade dramática teve início na Grécia Antiga, possivelmente em festas realizadas em honra de Dionísio, deus do vinho. As obras se filiam a este gênero, são especialmente criadas para serem exibidas em montagens teatrais. Então, já tinha dito no iniciozinho do vídeo, gostaria de repetir. Só existe uma classificação dramática a um texto se esse texto for encenado, ok? Vamos lembrar direitinho isso aí. Ana, e se for uma peça e essa peça não tiver sido encenada, é só um texto, né? Ele é um texto dramático, mas ele não está dentro das características do gênero, porque para ser dramático é preciso que seja encenado. Segundo a divisão aristotélica, o gênero dramático divide-se em tragédias e comédias. Durante a Idade Média, outras modalidades dramáticas tornaram-se bastante populares, o auto e a farsa. Os principais exemplos dessa época são o Auto da Barca do Inferno e a farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente. Auto com U, porque é uma peça teatral, né? E geralmente os autos com U são peças teatrais rápidas, com um fundo moralizante e uma temática religiosa. A farsa é a mesma coisa do auto, a única coisa que diferencia é o fato dela não ter necessariamente um tema religioso. Nas tragédias, a intenção é provocar o texto que refletem sobre as paixões e vícios humanos. Nas comédias, retratam-se os fatos cotidianos, corriqueiros,
com o objetivo de criticar os costumes por meio do riso. Bom, agora, já que a gente está falando de comédia, vamos assistir a um trecho da peça Minha Mãe é uma Peça, né, que transformou-se num filme e que é, assim, muito engraçado. Vamos lá. Vai começar esse inferno dessa obra. Todo dia essa mulher faz você, ela arruma tanto dinheiro pra fazer obra. Outro dia esse inferno começou às 7 da manhã. Eu vou dizer pra ela! Segura de silêncio! Aí na mesma hora, biscoito goiabinha também não posso esquecer de comprar, tem que estar todo mundo viciado nesse biscoito goiabinha. Mas se você mostrar a fruta, eu olhava pra ela, sabe o que é? Um biscoito não sai. Tá vendo, galera, que legal? Muito legal. Bom, esse abraço virtual está sendo carregado para entregar a vocês pessoalmente. Bons estudos, professora Ana Maria Vidal falando, morrendo de saudade, fiquem com Deus, bons estudos. E eu gostaria de dizer o seguinte, que sigam o cronograma que foi enviado, pesquisem, né? Estudem por outras fontes, evidentemente, antes de responder as questões. Visitem também os sites sugeridos, porque é muito interessante a gente conhecer vários exemplos dos gêneros literários. A gente não pode se contentar apenas com uma aulinha, né, de poucos minutos. A gente também tem que fazer o nosso papel enquanto pesquisador, pesquisadora. Eu conto com vocês, sucesso, que Deus abençoe, e eu não vejo a hora da gente voltar. E voltaremos com fé em Deus, né, gente? Beijo grande e fiquem em paz. Tchau, tchau.